O tema da nossa live é falando sobre curando relacionamentos. Olha que coisa linda e importante. E esse tema de hoje, curando relacionamentos, ele está baseado em Colossenses 3:13. Eu estou aqui, eu gosto sempre de usar duas versões, sabe? Bom dia, Ana. Eu gosto de usar duas versões. Que não é para eu escolher, mas é para eu entender melhor, porque às vezes eu entendo melhor uma versão do que a outra. E aí hoje eu estou com a versão aqui do King James Fiel de 1611 e estou aqui com a versão NVT, a nova versão transformadora. E aí eu vou ler para vocês primeiro a da King James, que fala o seguinte, olha só. Então o tema da nossa live hoje é sobre o que? Curando o que? Os nossos relacionamentos. Baseado em Colossenses 3:13, que diz assim, ó, na versão King James. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então essa é a versão King James. Agora eu vou ler para você Colossenses 3:13 na versão NVT, tá bom? NVT que é a tradução, a nova versão transformadora, que eu amo também e é a versão que a minha igreja tem usado. Diz assim, ó, 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem perdoar. E eu gosto do 14 que diz assim, ó, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Eu amo essa versão. Por quê? Aqui me diz, quando ele diz assim, sejam compreensivos, ele está jogando uma responsabilidade para mim. Jogando uma responsabilidade para você. Quem é que tem que ser compreensivo nos relacionamentos, às vezes tóxicos, às vezes nos relacionamentos que a gente acaba se desfazendo por problemas e várias questões? Quem deve ser compreensivo? Eu devo compreender. E aqui na King James diz que eu tenho que suportar. Mas eu prefiro a versão transformadora que diz assim, sejam compreensivos. Porque quando a gente fala em suportar, parece que a gente está carregando um peso, não é verdade? E quando eu começo a compreender que a responsabilidade no relacionamento para dar certo depende de mim e não do outro, porque eu tenho que fazer a minha parte, o outro faz a dele. Então, eu tenho que ser a compreensiva. E eu anotei aqui algumas coisas que eu achei assim importante, de que no relacionamento, já falei que a questão, eu é que tenho que compreender, não é? Só que a gente tem que entender também de que os relacionamentos, eles são a essência da nossa vida. Deus, nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, que Ele é altamente relacional. Nosso Pai é um Pai de relacionamento. E nós fomos criadas e criados para nos conectar com os outros. Quando Deus fez Adão, né? Foi o primeiro homem que Deus fez lá no jardim. E o interessante é que a palavra vai dizer que Deus criou o jardim. Deus criou o jardim. Tá aqui o jardim. E Deus depois criou Adão. Depois da formação de Adão, Deus colocou ele dentro do jardim. Então Deus primeiro criou todas as coisas, depois criou Adão, colocou Adão dentro do jardim. E a palavra de Deus vai dizer que Deus olhou e percebeu que Adão estava, vamos dizer assim, solitário. E nessa solidão dele, vamos dizer assim, Deus olhou e falou assim, não, gente, se eu me relaciono com ele também precisa se relacionar com alguém. Isso sou eu conjecturando, tá, gente? Não tá escrito ali, não. Eu tô conjecturando. Deus olhando pra ele, eu tenho um relacionamento com Adão, mas e Adão, com quem ele se relaciona? Foi quando Deus teve a brilhante ideia de quê? De criar a linda mulher, né? Mulherada aqui, maravilhosa. Nós fomos criados. E sabe de uma coisa importante, mulherada linda, abençoada, grandiosa? Deus nos criou dentro do jardim. Adão foi criado fora do jardim, colocado dentro. Mas Deus me fez e te fez mulheres lindas. Desculpa os homens, lindas. Mas Deus nos criou dentro do jardim. Ele nos criou ali.
Por isso que nós cuidamos, sabe? Temos essa sensibilidade de cuidado, de beleza, de estar sempre assim, dando o nosso toque para ficar as coisas mais no lugar, mais bonito. É exatamente por isso aí. Nós temos uma sensibilidade que o homem não tem. O homem tem a sensibilidade dele diferente da nossa. E tá tudo certo, cada um com a sua, por favor. Mas voltando para os relacionamentos, então é a essência da nossa vida. Não tem como eu viver sozinha. Não tem como. Tem momentos na minha vida e na sua que você vai viver em solitude. É diferente de solidão. Solitude é quando eu gosto de estar comigo mesma. Solitude é quando você gosta de estar com você mesma, de ouvir uma música, de meditar, de estar olhando para o mar, de estar olhando para a natureza, contemplando as coisas que Deus fez pra gente. É esse momento de solitude, mas a gente não está solitário. Os relacionamentos, eles são importantes. No entanto, olha só, nós fomos criados para conectar, nos conectar, para amar, para compartilhar a caminhada com outras pessoas. Mas hoje parece que tá muito difícil esse relacionamento com o outro, sabe? Às vezes a gente não está sendo tolerante, às vezes nós não estamos suportando, às vezes nós não estamos, como diz aqui na palavra, compreendendo. Nós não estamos sendo compreensivos. Queremos que o outro seja compreensivo comigo, queremos que o outro seja amável comigo, mas eu não quero devolver na mesma moeda. E aí o interessante é que a palavra vai dizer assim, ó, lembre-se que o Senhor os perdoou. Olha, e de modo que vocês também devem perdoar. Então, da mesma maneira, gente, a gente tem a cara de pau, sabe? Desculpa a expressão, mas a gente é muito cara de pau de querer que o Senhor, que o nosso Pai nos perdoe as nossas mazelas, as nossas esquisitices, os nossos pecados. Mas quando se trata de mim, em dar essa mesma reciprocidade que Ele me deu pro outro, eu não faço. Eu não faço e nem quero fazer. A gente é desse jeito. Só que não é isso que a palavra está me ensinando. Ela diz que eu tenho que compreender. Na semana passada, na sexta-feira, no Curando as Feridas, eu falei de que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que perdoar. Lembra disso? Quem estava aqui comigo vai lembrar. Perdoar. Nos relacionamentos, curando os relacionamentos, a primeira chave é essa, gente. É o perdão. No Curando as Feridas é perdoar nós mesmos, tá? A mim mesma. Mas nos relacionamentos é a primeira chave pra gente ficar bem emocionalmente, porque tudo começa a ficar melhor quando eu pego essa chave e abro a porta do perdão pra vida das pessoas. Abro primeiro para mim, como a gente viu na semana passada, e agora a gente está aprendendo a usar essa chave para a vida do outro. Não importa o que o outro fez para você, pegue essa chave e usa. Essa chave, ela precisa ser usada para escancarar, abrir a porta para você efetivamente ter condições de, olha, suportar vamos dizer assim, as demandas que você viveu, porque eu não vivi o que você viveu. Eu sei o que eu vivi, eu sei das pessoas que fizeram comigo, das que me maltrataram, das que me feriram emocionalmente. Eu conheço a minha dor e você conhece a sua dor. E aí, assim, então, as palavras que a gente recebeu, que causaram dores pra gente, essas palavras, elas deixam, assim, marcas muito profundas, né? E são palavras que a gente diz de malditas, faladas, tá? Malditas. Que no fundo se torna uma maldição efetivamente quando eu deixo ela penetrar em mim. Penetrar no meu coração e ferir a minha alma. Aí ela é maldita de verdade. Que vai criar uma maldição, vai criar em mim sentimentos que não vão ser bons. E aí realmente ela se torna maldita. Então assim, a primeira chave é o perdão. O perdão, gente, assim como Ele nos perdoou, assim a gente tem que perdoar também. Eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi sobre um fato que aconteceu comigo, de uma pessoa que eu gostava demais, gente, uma amizade assim muito, muito, muito bonita, de verdade, muito linda. A gente vivia muito, muito junta, muito próxima, mas houve uma época em que essa pessoa, por determinada questão, que não cabe aqui falar, ela me disse tantas coisas que me magoaram, me deixaram, sabe, arrasada, e eu não esperava isso dessa pessoa. E vou ser sincero pra vocês, foi difícil demais trabalhar essa questão do perdão. Só que Deus é bom, né? Ele vai aos poucos nos mostrando que a falta do perdão, ele trava a nossa vida.
Vocês já viram aqueles filmes de prisioneiro em que fica com aquela bola de ferro no tornozelo? Exatamente isso aí. Aquela bola, vamos dizer assim, é a falta de perdão. Essa bola no tornozelo do prisioneiro é para ele não caminhar do jeito que ele tem que caminhar. Porque ali ele poderia fugir, não é verdade? Se ele não tivesse aquela bola de ferro presa no tornozelo, ele poderia fugir. A falta de perdão é exatamente isso, gente. A gente carrega no nosso tornozelo esse peso, sabe, dessa bola de ferro, pra gente não caminhar. Mas Deus não é o maior interessado nisso. Deus é aquele que quer, olha, que eu e você, nós temos a chave para abrir essa corrente e tirar essa bola do nosso tornozelo. Ele colocou a chave na nossa mão e essa chave é o perdão. E aí eu resolvi perdoar essa pessoa. Eu falei na semana passada que perdoar é isso aqui, ó, doar. Eu doei esse perdão para a pessoa. E eu me senti bem com isso. E você se sente realmente muito bem. Só que, olha só, gente, como é que a gente é? Meu Deus. Em algum momento da minha vida, eu quis trazer essa pessoa de volta para minha vida. Olha. Só que não era mais para eu ter um relacionamento próximo com ela. Não era mais para eu dividir a minha vida com ela. A gente continua numa amizade, mas ela no espaço dela, eu no meu. A gente se encontra, conversa, se fala. Mas, olha, gente, Deus não permitiu que eu trouxesse essa pessoa de volta pra minha vida. Porque essa pessoa não cabe mais. Não cabe. E eu tentei trazer essa pessoa 2 vezes pra minha vida. Pois 2 vezes Deus falou pra mim, através de uma mensagem na igreja, através de uma pregação na internet e através de uma canção. Olha só. E a palavra foi exatamente isso, Ana. Ciclo encerrado com essa pessoa. A palavra de Deus foi, e eu nem sei porque que eu tô falando isso aqui, mas pode ser pra você. Não traga de volta aquele que eu levei. Olha, quando eu ouvi isso, gente do céu, eu comecei a chorar. Porque eu, assim, tinha um amor, um carinho muito grande por essa pessoa. E aí eu entendi que ela realmente não fazia mais parte da minha caminhada, da minha vida. É só uma pessoa que eu conheço, que eu tenho amizade, mas não faz mais parte. É como a Ana escreveu aqui, olha, ciclo encerrado. O meu ciclo com essa pessoa acabou. Simples assim. E se eu resolvesse continuar, querer trazer essa pessoa, eu não ia estar onde eu estou hoje. De verdade, não ia estar aqui. Não ia nem estar aqui conversando com vocês. Então, o perdão, ele é libertador. Quando nós liberamos esse perdão, quando nós doamos, a gente recebe o presente. O presente não é para o outro, o presente é para a gente. Eu recebo o presente da liberdade de não ter que carregar pessoas aqui que causam muito peso. Não preciso ter aquela bola de ferro no meu tornozelo. Quando eu entendo que o perdão, ele tem que fazer parte da nossa vida e que pessoas vêm e vão da nossa vida, a gente vive melhor, de verdade. Então, eu não sei que tipo de relacionamento você está vivendo, com que pessoas você está vivendo hoje. Eu não sei quantas pessoas têm magoado você, efetivamente. Mas quem sabe não tem que encerrar um ciclo? Quem sabe não tem que fechar esse ciclo para Deus poder abrir outras coisas na sua vida? Eu não tô querendo dizer que você tem que dispensar alguém, tá? Do seu relacionamento, não. Em nome de Jesus. Não é isso. Mas entenda uma coisa. Você tem que entender efetivamente se isso faz parte do propósito de Deus para sua vida. Porque a primeira chave, então, pra gente estar bem, conosco mesmo, emocionalmente falando, que é sobre as emoções que a gente está tratando aqui, se eu usar essa chave do perdão para pessoas que maltrataram, que zombaram de mim, sabe? Que fizeram coisas que me magoaram, eu preciso doar esse perdão, liberar, perdoar da mesma forma que Deus nos perdoa. E Jesus, então, ele nos ensina, lá em Mateus 18, 22, perguntam para ele, mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Pois 7 é o número da perfeição, né? Pois é, mas para perdão não tem número de perfeição, gente, olha isso. Para perdoar não tem número de perfeição. Aí Jesus fala assim, olha, você tem que perdoar, não só 7, mas 70 vezes 7.
70 vezes 7. Há uma simbologia nessa numeração, tá? Que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas isso significa que eu e você, a gente vai sempre ter que liberar o perdão para as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento. Não existe relacionamento sem perdão, de verdade. Por isso que o nosso relacionamento com o nosso Pai é maravilhoso. Porque Ele está sempre aberto a nos perdoar. Mas nós, como filhos e filhas, com uma cara, um cara de pau, que a gente não quer fazer a nossa parte, é preciso a gente passar, sabe, vamos dizer assim, um óleo de peroba aqui, ó, e perdoar, liberar o perdão para essas pessoas. E olha, o perdão, ele é essencial para restauração, compreensão e ainda o diálogo no relacionamento. Quantos relacionamentos matrimoniais têm tido dificuldades por essa questão da falta do perdão, da compreensão e da falta do diálogo? Os relacionamentos, eles são curados a partir da conversa, do diálogo. A palavra de Deus vai dizer que na virada do dia, Deus descia e ia conversar com Adão. Então Deus, ele gosta de conversar. As pessoas também. E a gente tem que estar nessa disponibilidade para poder entender, olha que eu li aqui para vocês, olha, sermos compreensivos com os outros e perdoar a quem nos ofender. É difícil, a gente sabe, eu não estou dizendo para você que é fácil não, tá? Mas a gente aprende de verdade a liberar, a ser mais compreensivo com as pessoas. E é importante lembrar que nem todo relacionamento que será restaurado da forma que a gente deseja. Nem todo relacionamento vai ser restaurado da forma que a gente deseja, mesmo a gente liberando o perdão, mesmo a gente sendo compreensivo com o outro. Como eu falei do meu, né, da minha questão, do relacionamento de amizade, não foi do jeito que eu esperava. E tá tudo bem pra mim, gente, de verdade, tá tudo bem. E hoje eu encaro isso assim com muita facilidade até, em determinadas questões que eu vivo e tenho vivido em outros relacionamentos. Fica, sabe, uma coisa que eu tenho falado para quem eu faço atendimento. Quando eu libero o perdão, fica mais leve a minha vida. A gente respira melhor, a gente solta esse peso. E você não precisa ficar carregando esse peso da falta de perdão, carregando o peso da pessoa que te maltratou. E olha, uma coisa que eu vou falar pra você, e eu sempre digo isso. Quando a pessoa te maltrata, quando a pessoa te ofende, quando a pessoa não é compreensiva com você, a dor não é sua. A dor é dele ou dela. Lembra disso. Toda vez que algo acontece, eu olho pra pessoa e digo, isso não é sobre mim. E penso comigo, é sobre ele. A dor é dele, a dor é dela. Nos atendimentos que a gente vai no shopping, quantas vezes você vai ao shopping e você é mal atendido? O problema é seu? A dor é sua? Não é. A dor é de quem tá atendendo. E aí eu olho e fico assim, gente, podia ser tão diferente se a pessoa levasse com mais leveza a própria vida. Mas enfim, então quando você passar por essas questões, lembra disso, por favor. A dor não é sua, não é minha. A dor é do outro. E aí fica mais fácil da gente perdoar. Aí você vai falar, Rosângela, mas é porque você não sabe do que eu passei. Sim, não sei do que você passou. A sua dor só você pode compreender. Mas aqui eu tô te dando uma dica, tá? De como você pode, de verdade, curar os seus relacionamentos. Primeira chave, o perdão. Liberar o perdão e se presentear. Lembra disso. O perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão, é uma escolha. Eu escolho perdoar você. Você escolhe me perdoar. Porque o presente é pra mim, não é pro outro. Quem tem que agir com leveza e ter leveza? Eu. O outro. Porque às vezes o outro não tá nem aí pro que você tá sentindo. Ele nem lembra às vezes do que ele fez. Sabe por que eu entendi isso na minha vida, gente? Olha, quando eu tinha dentro de mim a questão emocional que eu tratei da rejeição materna, depois eu entendi, falei assim, gente, minha mãe nem sabia dessa dor que eu guardava. Olha,
A bichinha tão lindinha, gostosinha, nem sabia disso. Porque a dor era minha, não era dela. E ela nem sabia que tinha me causado essa dor. E quantas pessoas, às vezes, têm atitudes conosco, mas pra ela tá tudo certo. Ela acha que isso não causou dor, não teve sofrimento nem nada. Claro que ela não sabe. Porque, primeiro, você não chegou e falou, assim como eu não cheguei e falei pra minha mãe. Perguntei, mãe, por que você me rejeitou quando eu era criança e tinha 4 anos de idade? E ela ia falar pra mim, eu te rejeitei? Onde isso? No mínimo a resposta dela seria essa. Porque eu na minha infância me senti rejeitada, mas a dor era minha, não era da minha mãe. Era em relação a ela, mas a dor era minha. E aí quando eu entendi e eu liberei a minha mãe desse fardo que ela carregava emocionalmente na minha vida, a minha vida se tornou mais leve. Porque o problema não era ela, o problema era meu. Entende? É isso. Então assim, curando os relacionamentos parte disso. Dessa questão de perdoar. Digo, primeiro, você precisa efetivamente ver que ferida é essa. Que ferida? A pessoa te feriu aonde? O que aconteceu? E depois você parte pro tratamento. O tratamento, o primeiro, gente, o primeiro tratamento é isso. Decidir perdoar. Decidir olhar pra ferida desse relacionamento, abusivo ou não. Quem sabe você não tá passando por um relacionamento abusivo? Eu não sei. Mas eu escolho o que eu faço dos meus relacionamentos. Rosângela, eu não consigo me desvencilhar desse relacionamento. Sim, é difícil. Mas existe como. E não é de uma hora para outra, de verdade. Não é de uma hora para outra. É preciso você primeiro tratar de você. Para depois, então, você tratar dessas feridas de relacionamento. Por isso é uma sequência. Chave, primeira chave. Tanto para a cura da sua ferida, quanto para a cura dos seus relacionamentos. Perdão. Ser compreensivo. Ser compreensivo, como diz a palavra, e perdoar quem te ofendeu. Pronto. Começa aqui. E o restante Deus vai trabalhando, vai tratando, vai mostrando. Isso é muito maravilhoso. Tudo bem até aqui? Pois é. Então, por hoje é isso, sabe? E se há um relacionamento ferido em sua vida hoje, ore por ele. Ore e peça a Deus sabedoria para entender se é tempo de restaurar, de dar um passo em direção ao diálogo, ou simplesmente entregar essa pessoa nas mãos do Pai. Porque tem relacionamentos em que a gente não consegue dar conta, porque vai além, sabe? Vai além do perdão, vai além do entendimento, vai além de muitas coisas. E aí é que entra o nosso Pai amoroso. Ele vem para tratar daquilo que a gente não consegue dar conta. E Colossenses então vai dizer que eu tenho que ser compreensiva e eu preciso de verdade compreender para então eu perdoar. Primeiro eu compreendo e depois eu vou perdoar. Como ele me perdoou, como ele te perdoou. Não sejamos cara de pau, hein, gente? Por favor. Querer que ele nos perdoe e a gente não querer liberar perdão pra ninguém. Por favor, não seja assim. Nós somos filhas amadas, filhos amados de um pai amoroso, abençoador e cuidador e perdoador. Isso é maravilhoso demais. E olha, o exercício de hoje, eu quero que você identifique uma pessoa que você precisa se reconciliar. Se reconciliar não significa conviver, gente. Em nome de Jesus, o nosso Cristo. Reconciliação é diferente de convivência. Eu me reconcilio, mas isso não significa que eu tenha que conviver com a pessoa. Perdoar é isso. Eu dou para a pessoa, decido perdoar, mas eu não preciso conviver novamente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só precisamos tomar essa decisão importante. Então, hoje você precisa identificar uma pessoa com quem você precisa se reconciliar. Mas, antes de se reconciliar, ore por essa questão. E o Pai. Eu tenho, assim, várias experiências sobre perdão, gente. Ai, nossa, muitas de verdade. Olha, cada uma que só Jesus. Mas hoje eu tô bem, graças a Deus. Olha, crescendo, desenvolvendo. E se acontecer novamente, a gente vai liberando, vai suportando, vai sendo compreensiva. E é isso. E é um desafio diário na nossa vida, tá bom? Então, assim, a minha oração, sabe, é que o Pai nos ajude a perdoar e buscar a reconciliação onde for possível. Assim como Ele está sempre aberto a nos perdoar, a nos receber, sabe? Que a gente esteja aberto também, a buscar sempre a reconciliação com aqueles que têm feito mal pra gente de alguma forma.
Só não precisamos carregar o peso da falta do perdão, tá bom? E tô muito feliz de cada um de vocês estar aqui. Então hoje nós falamos sobre curando os relacionamentos a partir da liberação do perdão. E olha, gente, vocês vão até não falar pra vocês assim, eu me sinto leve. Há uma leveza assim deliciosa que o Pai dispensa pra gente quando a gente decide, olha, perdoar de verdade. E que essa leveza você sinta no seu coração, na sua alma. Não sei quem você precisa libertar, né? Porque lembra da bola de ferro? Quando eu uso a chave do perdão, eu libero a pessoa. Eu libero a pessoa e eu sou livre também. Isso é muito importante. Então é isso. Então que essa semana, se você tiver a oportunidade, se reconcilie com alguém. Que o Pai te abençoe grandemente, que você tenha um dia abençoado. E olha, deixa eu ver que amanhã o nosso tema será libertação de crenças limitantes. E ó, muita coisa boa, pode acreditar. Deus te abençoe e gratidão por ter ficado aqui com a gente. Amo vocês, um beijo.